Good afternoon, kids. How are you? I miss you so much. You don't know how I miss you. How are you? Are you fine? Are you okay? Muito bem. Vamos lá. Tia Natália hoje está fazendo vídeo. Porque não dá pra gente fazer vídeo toda semana. Não dá pra tia Natália mandar vídeo toda semana, porque eu tenho 13 turmas. Então é muita gente. Então, sempre que der, eu vou mandar. Eu tô revezando, tá? Tem semana que eu mando pra uma turma, tem semana que eu mando pra outra. A gente vai revezando, porque não é só gravar o vídeo também, né? Tia Natália edita, dá trabalho, demora. Então, não dá pra eu aparecer toda semana. Mas, sempre que der, eu vou aparecer, tá bem? E aí, o que acontece? A gente vai ver esse capítulo aqui, ó. O Chapter 4, Joanne is American. Tia Natália mandou o roteiro de estudo para vocês do SAIS, para vocês fazerem o capítulo, que são as nacionalidades, e a gente já viu lá nos países, a tia Natália deu na última revisão, tem vídeo, lembra? Eu postei o vídeo no mural, se quem não viu, corre lá no mural da nossa Classroom, que tá lá. Tem os países e as nacionalidades. Tem até outros países que a gente não estudou, mas não tem problema. Então, aqui a gente tem os países e as nacionalidades, tá bem? Tudo para vocês. Ai, tia, eu fiquei com dúvida. Como se pronuncia isso? Corre lá no tradutor, gente. Vocês têm uma ferramenta ótima, principalmente nesse momento que a gente está em casa. Vocês têm uma ferramenta que é o tradutor, que a tia Natália prefere que não use para traduzir as palavras, né? Quem tem um dicionário, eu prefiro o dicionário, que fixa melhor na nossa mente. Mas não tem problema usar o tradutor, principalmente porque é uma ferramenta boa e a gente pode usar para nos ajudar. Então, lá no tradutor tem como a gente ouvir a pronúncia, e isso é muito importante. É muito bom. Então, eu super recomendo. Tia, não sei qual palavra é essa. Vocês podem me perguntar, claro. Mas tá ali fazendo dever na hora, rapidinho, quer saber ali na hora? Digita a palavra no tradutor em inglês e clica no fonezinho que a moça, ou o moço, né, do tradutor vai pronunciar para vocês, tá bem? E é ótimo, gente, eu adoro. Inclusive, espero que vocês estejam estudando inglês, tá? Não é para largar o inglês, porque senão a nossa pronúncia vai ficar ruim e não é o nosso objetivo. Então, esse capítulo aqui, ok, go, foi show de bola. Então, agora a gente vai fazer o Chapter 5, capítulo 5, What time is it? Que agora a gente vai aprender a falar as horas em inglês. A gente já estudou as horas em inglês, se não me engano, no terceiro ano, pouquinho no ano passado também. Só que aí agora a gente vai aprender outras formas de se falar essas horas, ok? Lembra que eu falei que no quinto ano dava outras formas? Então, a gente vai estudar essas outras formas. Olha só com atenção, acompanhem comigo no livro de vocês, tá bem? No Chapter 5, page 52, 53. Olha só, aqui a gente tem o Big Ben. Eu espero que vocês já tenham visto em alguma imagem, algum filme, pelo menos alguma vez na vida, o Big Ben. Aonde fica o Big Ben? Quem sabe? Aonde fica localizado isso aqui? Um país que fala inglês, que chove muito, que as pessoas geralmente gostam, as pessoas amam chá nesse país. Qual será esse país? Vamos ver se tá falando alguma coisa aqui. Ó. Big Ben is the name of the famous bell in a tower in England. Que país é England? Não vou falar porque a gente já estudou. Surprisingly, people think that Big Ben is the name of the clock in the tower. Traduzindo. Big Ben é o nome de, nesse caso, esse relógio aqui, né? Famoso, esse bell pode ser o relógio que toca aquele sino, né? Que tem as badaladas, né? Em uma torre assim, para nossa surpresa, surpreendentemente, as pessoas acham que o Big Ben é o nome do relógio na torre. Por quê? Big Ben, ó, Ben, parece que faz o som do badalo, né? Ben, Ben, parece que faz. On
On June 24th, 2012, the tower in which the Big Ben is located was renamed in honor of Queen Elizabeth II, Elizabeth Tower. Então, aqui no dia 24 de junho de 2012, essa torre em que o Big Ben está localizado foi renomeada em uma homenagem, né, em honra à Rainha Elizabeth II e agora é chamada de Elizabeth Tower. Então, o Big Ben, ele não é só relógio, o nome do Big Ben é a torre. Então, aqui a gente já perguntou, where is Big Ben? Aonde fica o Big Ben? Fica em England, que a gente já sabe que é a Big Ben is famous. Why is it famous? Quando a gente fala desse país aqui, famoso, da capital dele, né? Essa é a primeira imagem que me vem na cabeça. Inclusive, eu acho que a tia Natália colocou na abertura dos nossos vídeos esse aqui, porque é muito famoso nesse país. Então, eu espero que vocês já tenham visto em algum lugar na vida alguma vez. In your country, do you have any famous monuments? Say at least one. No seu país agora, aqui no Brasil, você tem algum famoso, algum monumento famoso, algum ponto turístico famoso aqui no Brasil? Acho que tem, né? Um monte. Diga pelo menos um. Quando a gente pensa num monumento famoso aqui no Brasil, né, nesse ponto turístico muito famoso, eu também já penso logo em um que é muito característico do Brasil, que tá lá no Rio de Janeiro. Será que você pensou no mesmo que eu? Pois é, vamos pensar. Muito bem, agora listen and repeat, que a gente costuma fazer na sala. Que saudade. Tia Natália sempre lê, vocês traduzem para mim, ou vocês leem, eu traduzo. Enfim, eu vou ler aqui, vocês traduzem aí, tá bem? What time is it? A gente já sabe que essa é a pergunta para saber as horas. It's 9 o'clock and Joanne is studying. Então, são 9 horas em ponto e a Joanne está estudando. Ela está estudando agora, nesse momento. Atenção nisso, tá? Que aí é para uma outra matéria que a gente vai estudar. It's 12:30 and Nina is going home. Lembrando que 12:30 é meia hora depois. Ou seja, 12:30 seria 12:30. 12:30, se ela tá indo para casa aqui da escola, 12:30, ok? 12:30, sempre meia hora depois. Aí tem uma school aqui. It's 4 p.m. Lembrando que p.m. é o período de meio-dia até 11h59 da noite. E a.m. é meia-noite até 11h59 da manhã. Então, a.m. pega o período da madrugada e da manhã. p.m. pega o período da tarde e da noite. Então, aqui, ó. It's 4 p.m. and Andrea isn't sleeping. She is at school. Então, ó, são 4 da tarde e a Andrea não está dormindo. Isn't sleeping. Não está dormindo. Não está dormindo. She is at school. Ela está na escola. Ok. Tendo em vista esses exemplos, olhem o número 2 aqui agora. Vamos ver outros exemplos de horas em inglês. Ó, a gente já estudou, a gente já sabe que quando uma hora ela é exata, sem nenhum minutinho a mais ou a menos, em ponto, a gente usa o o'clock. Então, aqui, it's 10 o'clock. São 10 horas em ponto. Não pode ser 10:01, tem que ser 10:00. Show? Agora, termo novo pra gente, ó. Uma outra forma de a gente dizer que é meio-dia ou meia-noite, ao invés de dizer 12, né? AM ou PM, porque lá eles não usam esse sistema 24 horas que a gente usa aqui no Brasil. Eles não têm esse sistema de falar 13 horas, 14 horas, 15 horas da tarde. Não. Para eles é o AM e o PM, que já deixa claro se tá de manhã, se tá à tarde. Eles não precisam usar o 13, 14, 15 igual a gente usa aqui no Brasil, ok? Então aqui tem um outro sistema de falar midday or midnight. Aqui tem um outro sistema de falar meio-dia e meia-noite, que é midday, midnight. Midday, meio-dia, midnight, meia-noite. Mid significa meio, né? Então é bem fácil. Meio-dia, midday. Meia-noite, midnight.
midnight. Midday, midnight. Na letra C, agora a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo nos minutos. É muito fácil, a gente já deve ter visto em algum momento, né, nos nossos exercícios, é super fácil. Ó, it's 10 past 6. Lembrando que o past é passado, depois. Então, ó, 10 past 6. Então, são, ó, 10 depois das 6. Se é 10 depois das 6, 10 minutos depois das 6. Então, são 6 e 10, né? Passaram-se 10 minutos, então, 10 past 6, 6 e 10. 10 minutinhos depois das 6, ok? Só lembrar disso, esse past é o que já passou, depois. Então, não tem erro. Se eu falasse que... se eu falasse assim, it's 20 past 6. Então, 20 depois das 6. São 6 e 20. Ok? Muito fácil. Olha a letra D. It's 7:15. Muita atenção para esses dois aqui agora. São 7:15. Ok. Eu posso usar então, hein? Ó, eu posso usar então. Esse aqui da letra C, it's 10 past 6, 10 minutos depois das 6. Ou eu posso simplesmente falar o que é mais usado nos Estados Unidos, é mais simples. Esse aqui, it's 7:15, 7:15. A gente só não fala and, tá, gente? Na hora não precisa colocar and, vocês estão vendo aqui. Eu não falo it's 7:15. A gente fala, em português, são 7:15, tudo bem. Em inglês não tem o e, tá? Não tem and. A gente fala direto. 7:15, igual vocês estão vendo aqui no exemplo. Então, eu posso usar o past ou não preciso usar o past, ok? Se eu não quiser, eu simplesmente não preciso usar. Em alguns, é bom a gente aprender, porque em alguns exercícios a Natália vai pedir para usar. Em alguns locais, vocês vão ler, quando vocês estiverem lendo muito inglês, assim, né? Que vocês estiverem, né, topzíssimos no inglês. Em alguns lugares vocês vão ler com esse past, então é para entender. Mas quando a gente for falar, vamos supor que você foi lá para os Estados Unidos, ou para a Inglaterra, ou para qualquer outro país que fale inglês, e África do Sul, Austrália, qualquer outro país que fale inglês, Canadá, e aí você tá lá, né, passeando, viajando e tal, e aí você vai falar as horas para alguém te pergunta a hora na rua, você tá com relógio, você vai falar. Aí você lembrou que a tia Natália ensinou que pode usar o past, ou posso falar direto. Não tem problema, fala direto, rapidinho ali, ó. Oh, it's 7:15. Pronto, ok? Simples, muito fácil. Mas a gente tem que saber isso aqui também, tá bom? E aí a gente ainda tem esse outro que é o quarter. Quarter significa um quarto. Agora a gente vai para fração, né? Oi, tia Sandra! Hoje a gente vai para fração. Então, um quarto de hora. Se uma hora tem 60 minutos, meia hora tem 30 minutos. Ok. Então tá bom, vamos pegar essa metade agora. 30 minutos. A metade dessa metade tem quanto? Quanto que é a metade de 30? 15. Então essa metade da metade é um quarto de hora, então é 15 minutos. Quando eles vão falar que são 15 minutos antes ou depois de alguma hora, eles usam esse termo quarter, que é quarto, ok? Então, ó, it's a quarter é um quarto. It's a quarter to 8. Agora a gente não tá falando past, ó, não é depois. Agora também tem o antes. Então, ó, it's a quarter to 8. Faltam 15 minutos para as 8. São 15 para as 8. A gente já ouviu muito isso, né? São 15 para as 8. 15 para as 8 é que... Qual é a outra hora sem ser 15 para as 8? Se são 15 para as 8, são 7:45. Ok? A gente pode usar as duas formas. Eu poderia simplesmente falar it's 7:45 ou eu posso falar it's a quarter to 8, ok? Mas a gente precisa aprender, principalmente esse quarter, a tia Natália vai cobrar, porque lá nos Estados Unidos é o que eles mais falam. Eles não costumam falar o 15. Eles usam muito o quarter. Lá nos Estados Unidos, na Inglaterra, né, e tal, eles usam muito esse sistema do past, desses minutinhos com past, igual aqui, ó, it's 10 past 6. Eles não costumam falar direto assim, como 7:15, eles falam com past.
E o quarter, também usam muito o quarter. Então, aqui nesse exemplo da letra D, por exemplo, acompanha aí, ó. Eles não falariam it's 7:15. Eles diriam it's a quarter past 7. A quarter past 7. Ou seja, 15, esse 1/4, né, depois das 7. 7:15. Então, eles usam muito esse sistema de quarter também. Então, eu vou focar muito nesse aqui, tá? Preciso que vocês foquem nesse. Então, lembrando, se forem 15 minutos antes ou depois, a gente vai usar o quarter, ok? Pra gente fixar bem. Show? E a letra F, a gente já estudou isso aqui, a gente já conhece, tanto a letra A quanto a letra F. It's 3:30. Então, 3:30, meia hora depois, meia hora passada. Então, 3:30. 3:30, meia hora depois das 3, 3:30. Ok? Muito fácil. O quarter, que é um pouquinho enjoadinho, porque é a primeira vez que a gente tá vendo, mas também é fácil, também não tem muito erro não, tá? Então, se a gente for falar também, eu vou sair desses exemplos, vou dar mais exemplos. Se a gente for falar, por exemplo, porque aqui a gente só tem um exemplo com to. It's 7:45, então 15 para as 8. Deixa eu ver um outro para. Se eu quiser falar que são 10 para 5. 10 para as 5. Faltam 10 minutos para 5 horas. Então, eu uso it's 10 to 5. Então, ó, 10 para 5. 10 to 5, ok? Ou it's 4:50. 4:50. Mas eu quero falar assim, 10 para 5. Então, eu vou falar desse jeito. It's 10 to 5, ok? Então, quando quando faltam alguns minutos para chegar naquela hora, eu uso o to. Se já tiverem passado esses minutos, se já passou, eu uso o past, ok? Então, se eu for falar, muito foco, hein? Então, se eu for falar, por exemplo, e é 4:10, são 4:10, ou seja, passaram 10 minutos das 4. 4:10, eu posso falar it's 4:10, it's 10 past 4, posso falar dessas duas formas, ok? It's 4:10 ou it's 10 past 4, 10 minutos depois das 4. Se eu quiser falar que faltam 10 minutos para chegar às 4, são 3:50 ainda, faltam 10 minutinhos para dar 4 horas, eu falo it's 10 to 4, ok? Olha a diferença. Um a gente usa past, quando já passou, e para chegar a gente usa o to. Tudo bem? A diferença é só nessa preposição. Fácil. Ok? Espero que até aí não tenha tido nenhuma dúvida, mas se tiver, vocês vão tirar essa dúvida comigo, tá bem? Então, vamos lá. A gente tem os exemplos aqui, tia Natália deu os exemplos, vocês podem assistir o vídeo quantas vezes acharem melhor, podem assistir vídeo de outras pessoas no YouTube também, explicando, de repente alguém explica com mais exemplos, né? E aí o negócio é não ficar com dúvida, tá bom? Se tiver dúvida, vem e pergunta pra tia Natália. Show? Então, eu vou deixar para vocês o exercício no Let's Practice, na page 55. Vocês vão fazer o número 1. Say and write the numbers in full form. Aqui a gente vai escrever, vocês vão pronunciar, pode ler em voz alta. Ninguém vai achar que vocês são malucos, tá? Não tem problema não. Leia o número em voz alta e escrevam os números por extenso. A gente já estudou os números até o 100. Então, vocês já estão... Se precisar, dá uma revisadinha, dá uma olhada no caderno, no livro. A gente fez exercícios aqui no Classroom também dos números. Só dá uma olhadinha. Pode olhar, não tem problema. Escreva os números por extenso, ok? Escrita. E o número 2, o 2, aqui vocês vão fazer as continhas. Olha aqui um quadrinho legal pra gente lembrar que a gente também já estudou. Os sinais, ó, plus, mais, minus, que é menos, divided by, dividido por, times, vezes, equals, igual. Então, aqui a gente tem umas continhas que vocês vão fazer. Põe o resultado, o númerozinho do resultado dentro desses retângulozinhos e escrevam para mim o resultado, só o resultado, por extenso, tá bem? Aqui só vai escrever o resultado por extenso. E põe aqui no retângulozinho para mim, ok? Revisão de numbers, muito fácil. Depois vocês vão fazer, para finalizar, olha só como é que a Natália é boa, hein? Só isso de dever hoje. Para finalizar, a page 56,
vocês vão ligar as colunas, relaciona, ó. Aqui tem os horários, tá vendo? Vocês vão ler com atenção as horas. E aqui tem as figuras que tem a ver com essas horas. Olha com muita atenção as figuras, as que tem relógio. Essa aqui não tem relógio, mas tá tão fácil, né? Tão óbvio. E aí vocês vão ligar aqui pra mim, ok? Aqui a gente tem uma need help, precisa de ajuda. Aqui a gente já estudou isso, que é o AM e o PM, ó. AM, lembrando, madrugada e manhã, ó, só nascendo, de manhãzinha, madrugada e manhã. PM, depois do meio-dia, só pensar assim, ó, AM. É meio errado a gente pensar isso, mas é para ajudar. Esse AM, antes do meio-dia, e o PM, pós meio-dia, fica mais fácil, tá bom? Para vocês lembrarem, mas isso aqui é fácil também, a gente já viu isso. Então aqui tem esses exemplozinhos que é bom para a gente poder fixar, ok? Espero que vocês tenham entendido mesmo. Qualquer dúvida, só me perguntar, a tia Natália está à disposição de vocês para tirar as dúvidas, mas façam os exercícios com muita atenção, se concentrem para fazer, ok? Não é difícil, mas precisa de concentração, porque hora é muito detalhezinho, então é muito fácil, mas a gente tem que se concentrar, porque senão a gente esquece, porque, né, quando é muita coisa a gente esquece. Façam com capricho e atenção, tá bem? Então, bye bye, see you next week.